Rapaziada, e finalmente chegamos na última review de Takeoff of Endlele do ano. Muita gente tava ansiosa pra saber o que a Kit9 tava aprontando pra gente nesse fim de ano, se ia ter alguma coisinha especial de Natal e tal. Mas eu vou contar um pouco pra vocês o que aconteceu no decorrer do vídeo. Quando que tem a previsão pra sair Takeoff de Endlele, o que eles estão planejando pro ano que vem e o que aconteceu nesse meio tempo no mês de novembro e anteriormente até. Então, meus amigos, antes de mais nada, já peço pra vocês se inscrever no canal, deixar o like que ajude demais. Pô, vocês não têm noção do quanto vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais fazendo esse tipo de atitude, compartilhando, se inscrevendo, deixando like, comentando. Pô, cara, vocês são sensacionais mesmo. E se vocês por acaso tiverem um dinheirinho guardado aí, quebrar o porquinho e quiser se tornar um financiador aqui do canal, um membro, dê uma lidinha aí nos benefícios que a gente tem aqui no canal, garanto que vocês não vão se arrepender. E um agradecimento especial aos membros que a gente tem aqui no canal. Muito obrigado ao Kyojin, o Fate, o Custom Horror, o Power, o Flop e o Augusto. Cara, muito obrigado pelo apoio mesmo que vocês têm dado aqui no canal. Vocês não têm noção do quanto vocês ajudam no desenvolvimento do canal e também dos vídeos até. Tamo junto, rapaziada. Finalmente vou pagar um psicólogo pro meu gato. Mas enrolações, então vamos ver o que a Kit9 aprontou nesse mês de dezembro aqui com a gente. Quero ver o presente de Natal que eles vão dar pra gente aqui. Receba a inteligência. Rapaziada, já começando aqui, inicialmente falando, essa dinâmica desse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros reportes que eu tenho aqui no canal, que geralmente eu leio e explico o meu entendimento do que acontece, do que teve no mês o repórter, o que a Kit9 postou e assim e tal. Dessa vez não teve teaser, poucas imagens. Inclusive, o que eles fizeram esse mês? Eles decidiram contar um pouco de como que foi o desenvolvimento do primeiro capítulo e como está sendo o desenvolvimento, toda a trajetória do jogo até agora. Então, por se tratar mais de uma história, eu decidi ler mais com vocês o que está realmente aqui no repórter, para que tenha nosso entendimento em si, do que eu tentar pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, vai acabar faltando coisa. Então, para a gente deixar bem mais dinâmico, eu vou ler aqui de uma maneira mais corrida, para que a gente consiga entender tudo certinho e pegar alguns pontos cruciais de como foi o desenvolvimento de Takeoff of Endlele. E aparentemente quem tá falando isso daqui não é a Kit9, né? Em si é a Neylan, ó, tava sumida faz um bom tempo. Então fica aqui os créditos totalmente a Neylan, tudo que eu vou falar aqui basicamente vai ser lido por cima, em vez de dar minha opinião e falar um pouco do que eu entendi dos esportes, igual os últimos vídeos. Então, rapaziada, muitas das vezes eu prefiro ler pelo Reddit, os posts, né, porque geralmente já vem a opinião do pessoal que também acompanha Takeoff de Endlele, mas dessa vez decidi ler totalmente pelas coisas que tá na Steam, o nu e cru que ela realmente postou, para que não haja falha ou erro de comunicação, ou até mesmo falha alguma besteira, não é? O ano chega ao fim, se tornando um momento adequado para refletir como o desenvolvimento do jogo começou. Por alguns anos, Takeoff of Endlele, eu vinha me dedicando a fazer romances visuais como hobby, entrando nos gens de romances visuais. Foram os gens de um mês sem nenhum objetivo específico. Além de criar um romance visual, eu entrei talvez uma vez por ano, 4, não me lembro, e também vocês não devem se importar. O que eu quero dizer é que aqui foi suficiente para que percebesse um padrão. Se um gen permitisse a jogabilidade adicional de um romance visual, as entradas que utilizavam frequentemente e as jogadas, pensei um pouco e planejei um esquema perverso. A próxima vez que apareceu, eu tive um tempo para entrar. Nanoremo, não conheço o nome não. Já chegou a hora de testar minha hipótese. Eu tinha um mês, então sabia a história desde o início. Teria que ser um episódio de garrafa, já que toda a história deveria ser contida em um único local para economizar tempo e limitar a quantidade de arte que precisava fazer. Então, quem eram os personagens, por que estavam lá e por que não trocavam de local? A resposta foi fácil. O clássico, eles devem estar trancados e devem escapar, que é uma das histórias que todos os cachorros já escreveram em algum momento. Seja como for, é apenas um game, jamais pensei e talvez vou continuar. Depois vieram os personagens, a princípio é Ashley, sendo um protagonista silencioso, chamada Player. Sim, você leu certo. Eu queria brincar com a ideia de que os jogadores tendem a fazer as coisas mais equilibradas quando permitido. Portanto, haveria um jogador e um personagem de suporte cujo único propósito era expor e reagir ao jogador, fazendo as coisas do jogador, ou o humor que resultaria. Há um pequeno resquício dessa ideia ainda no jogo. É bem no início, quando a Ashley acorda o Andrew, ela explica algo ao player, responde com um emoji de bolha, e o Andrew então diz: "Pare de reclamar", apesar de Ashley não ter falado nada, reclamando em voz alta. Agora imagine se o jogo inteiro fosse assim, teria sido uma droga, abandonei o conceito imediatamente. Pô, o cara é bem realista, né?
Esse conceito original é também o motivo pelo qual o narrador se dirige a você, em vez de ser puramente o ponto de vista em terceira pessoa ou primeira pessoa. Eu gostei desse formato e tipo de mestre do jogo, então mesmo depois de fazer a Ashley no personagem real, eu o mantive. Como a Ashley agora era uma personagem, ela precisava de uma história. Deixe todo o incidente da infância, genérico de novo. Isso também levou o Andrew ao status de personagem, em vez de um personagem mero criado de exposição. Ótimo, agora eu sabia quem eram eles e tinha uma história para contar, além da fuga desequilibrada do quarto. O jogo que eu ainda gostaria de jogar, desde que não seja feito por mim. Eu rascunhei fichas de personagens bem longas para a dupla, pois quando eu escrevia, mais eles revelavam pequenos idiotas e curiosos, com mais coisas acontecendo entre eles. A história se formou sozinha depois disso. Eu sabia que não poderia aprofundar muito, pois o game já impôs um limite de tempo rígido. Então formei a maior parte pensando, bem, talvez eu conte essa história mais tarde no meu próprio tempo. Deixei uma isca de sequência no final da história, para me dar uma abertura para poder voltar com ela um dia. Eu presumi que nunca viria. E também para me dar um tempo se realmente havia algo interessante para contar. Ou se era uma daquelas histórias de ideias muito legais, entre aspas, né? Que surge do nada, mas apodrece assim que você senta para escrevê-los. Se você é um colega contador de história, você sabe do que eu estou falando. Deixaram ir para continuar mais tarde algo que fiz muito antes. Eu posso muito bem voltar para os meus outros romances de Game Jam um dia, o que é parte do motivo pelo qual retirei. Por enquanto, não há espaço para trás reforços, pois The Coffee of Endlele deve ser continuado e concluído como uma prioridade até então. De volta à minha hipótese de romances visuais com jogabilidade, tem melhor desempenho do que romances visuais puros. Entrei no jogo como o Jam, com a minha brincadeira de colher órgãos de episódios de Garrafa Cafona de Ed Lord, veja só. Ele jogou mais atração do que os outros romances sem jogabilidade. Na verdade, ele ganha um impulso suficiente para sair das cenas de romances visuais. O novo fluxo de pessoas torna-se meus dados inúteis. A hipótese vai pela janela. Então no final a jogabilidade atraiu as pessoas? É uma pergunta que ela faz. Eu acredito que foi um diferencial bom, diferente de alguns visual novels, que é só uma coisa atrás da outra. A dinâmica de jogo acho que se encaixou bem para ter Coffee of Endlele. Foi puramente relacionado ao tão escandaloso e doentio que tem a dupla? Você me diz. Aqui ela tá falando um paralelo que o que fez o jogo dela fazer sucesso, se foi uma visual novel onde a gente controla o personagem ou se foi toda a polêmica que aconteceu com o jogo. De alguma forma, o jogo foi pego em uma disputa de merda entre a polícia moral autoproclamada e as pessoas cansadas de ouvir que tipo de ficção elas podem ler. De repente a vida me deu duas escolhas, como uma novela visual. Eu desmonto o jogo para apaziguar as pessoas me dizem para me matar, ou eu crio uma história que queria ser, e eu sou pago por isso. Rapaz, que dilema. E contemplei por isso os 2 nanosegundos. Eu desenterrei todas as coisas que tinha arquivado e logo tive um rascunho da história completa pronto para ir. Revisei o jogo algumas vezes e achei que seria muito divertido começar a produção completa. O capítulo 2 foi lançado na Steam em outubro de 2023. The Coffee of Endlele causou estrago nas redes sociais. Isso aí é verdade. Eu pensei que havia uma tempestade de merda antes. Dá risada ainda, tudo cagado aconteceu, dando risada ainda. Aqui estamos agora. Quero agradecer vocês, meu querido público, por todo o apoio. E também quero agradecer as pessoas que incansavelmente reclamaram sobre o jogo indie ruim por meses e meses, ajudando a ganhar popularidade além da minha compreensão. Nunca teria chegado tão longe se não fosse por vocês. O agradecimento mais gentis vão para o público, obviamente. Obrigado por enfrentar a tempestade comigo. Espero que gostem da pequena história terrível que ajudaram a subsistir. O desenvolvimento continua inalterado. Mal posso esperar para o próximo episódio. É simplesmente horrível. Espero que gostem. Espero que vocês também gostem. Bom, resumidamente tudo que a Neily falou aqui nesse report, basicamente como foi o desenvolvimento do jogo, como que ela teve as ideias, da onde surgiu e quais eram as limitações dela até. Lembro muito tempo atrás que eu disse que o capítulo 1 era bem mais simples do que o capítulo 2 e que era bem mais simplório. Ela disse aqui que ela tinha que fazer tudo num cenário só para ficar fácil e simplório para ela conseguir se lançar esse novo estilo de jogo. Querendo ou não, cara, eu não consigo pensar em nenhuma visual novel hoje que você consiga controlar seu personagem. Tem sim, que nem Carnal Parcase, que pediram muito pra mim jogar. Tem Sally Face, eu acho que também pode se enquadrar um pouco. Não tô falando que é o único, mas em
que parece realmente mais uma visual novel, são poucos jogos. E era o único gênero de jogo que ela fazia antigamente. Como o Jack and Castle, Bitter Half, era tudo visual novel. Esse daqui que são um pouco mais a casinha. Então, inicialmente ela tentou fazer um teste, pelo que deu a entender. Que ela pegou o jogo, fez uma visual novel e colocou uma gameplay simples de fundo para que desse mais entusiasmo ao jogador. E essa também não era a ideia principal do jogo, que era você ser o personagem que ia ser escolhido e ter que lidar com todas as coisas horríveis que acontecem no jogo. Aí eles modificaram um pouco e deixaram como narrador de fundo, dando as opiniões dele, que até eu acho sensacional. O narrador, ele fala exatamente aquilo que a gente pensa. E, cara, ela falou um pouco sobre o doxing que ela sofreu, todo o hate. Não falou diretamente, né, como eu disse aqui no report, mas que hoje ela vê como uma coisa boa, que muita gente deu popularidade pra ela por causa disso. E pra ela, hoje ela tá lidando bem com isso. Até pelo que parece, né, a gente não sabe o que acontece no pessoal dela, mas ela pelo menos deu a entender que ela tá bem, tá acontecendo. E, cara, foi bem diferente dos outros reportes que a gente teve. Geralmente os outros reportes estão falando mais do jogo, né? Do que tá acontecendo no desenvolvimento do jogo. E provavelmente vai demorar pra caramba pra lançar o capítulo 3. Ela falou que demorou um ano pra produzir o 3 e não vai lançar o 3 e o 4 junto. Cara, eu tô pedindo pra Deus que demore pelo menos mais uns 6 meses pra se conseguir terminar. Cara, porque se demorar mais um ano, eu tô perdido desse jeito. Mas e aí, o que vocês acham do repórter que a Kit9, a Neily falou aqui um pouco com a gente? Deixe seus comentários aí na seção de comentários, obviamente. Compartilhe se vocês quiserem mandar aqui. Pode falar o que quiser, o que vocês acham, que eu vou estar sempre lendo. Bom, meus amigos, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Já enrolei demais durante o vídeo. Espero mesmo que tenham gostado. Se por acaso você não for inscrito, peço que se inscreva, deixa o like, ative o sino para não perder a notificação. Comentem, cara, vocês não têm noção do quando vocês ajudam o canal fazendo isso. Tô sempre lendo, sempre respondendo, aquele esqueminha nosso básico de ser. Meus amigos, obrigado mesmo pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Fui!